Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou dar dicas de filmes que estão disponíveis no MUBI Brasil, que é um serviço de streaming não tão popular para o grande público, mas que é muito querido pela comunidade cinéfila, pois ele reúne um catálogo de filmes de diferentes nacionalidades, dentre clássicos e filmes mais recentes, e que geralmente são produções mais fora da caixinha. Vamos lá, as dicas? A minha primeira dica deste vídeo é o drama After Sun, que arrebatou os corações dos espectadores no circuito independente pelo mundo afora na temporada de 2022. O que mais gerou encantamento em mim com relação a esse filme é que existe na proposta um realismo quase que documental ao explorar a relação entre pai e filha, como se estivéssemos acompanhando aqueles dias de férias na companhia íntima desses dois personagens. Mas ao mesmo tempo, a câmera, a decupagem das imagens, a fotografia e a própria montagem dão um tom mais lúdico, servindo a lembranças e memórias resgatadas, enquanto que outros momentos parecem mais com fragmentos de um sonho. Essas escolhas estéticas e visuais deixam a embalagem do filme bastante naturalista e atraente. Não dá para negar também que After Sun é um filme que tem um DNA muito pessoal por parte da roteirista e diretora Charlotte Wells, sendo um daqueles típicos filmes que servem como uma espécie de sessão de terapia, ao permitir que ela revisite a relação dela com o seu próprio pai de uma maneira mais artística e poética. Justamente a partir da dinâmica entre Calum, interpretado por Paul Mescal, e a sua filha Sophie, interpretado pela Frankie Corio, durante alguns dias de férias pelo litoral da Turquia, em que acompanhamos essa relação como se fosse pelas lentes de um binóculo, e nas mais diferentes fases dessa história de amor entre pai e filha, mas dentro de um escopo de espaço e de tempo bem restritivos. Confesso, no entanto, que o filme não me impactou emocionalmente, não transcendeu. Eu tenho uma identificação natural com o contexto da relação entre pai e filha. Gosto da maneira como Wells quer que o espectador acompanhe os personagens sob a perspectiva da menina de 11 anos, colocando a câmera à média altura ou fazendo com que a gente enxergue os cenários com uma visão de baixo para cima, sempre nos deixando muito cúmplices daquela relação. Eu também me identifico muito com essa crise de meia-idade vivenciada pelo Calum, em que ele é incapaz de responder para a filha como ele, na idade dela, projetava a sua versão adulta, já que claramente não está num ponto em que ele gostaria. Só que eu não tive esse mesmo deslumbramento com as sensações e as emoções que roteiro e direção quiseram evocar através do registro específico desses personagens. Pelo menos comigo, a identificação com Calum e Sophie não ultrapassou muito além dessa primeira camada mais superficial. After Sun é um filme que se propõe a ser muito mais sensorial do que objetivo. Inclusive, há uma corrente da crítica e do próprio público que defende muito essa ideia, mais sensitiva e experimental. O que eu concordo, até porque reforça cada vez mais o caráter subjetivo da experiência cinematográfica. Mas aqui, para mim, a experiência imersiva, em alguns momentos, se tornou mais prosaica e até mesmo indiferente, mesmo por aquilo que fica registrado na câmera amadora de filmagem, que ajuda a fortalecer esse conceito de diferentes perspectivas a partir de lembranças fragmentadas do passado. Esses momentos permitem uma revisitação da figura paterna e da própria filha sob uma outra ótica, talvez influenciada pelo resgate das memórias que redesenha o passado. Embora seja uma produção britânica, After Sun ainda assim possui toda essa aura e roupagem afetada do típico cinema independente, seja inglês ou norte-americano, sendo em que em alguns momentos remete às piores características do cinema emulado pela Sofia Coppola. E se há um mérito na experiência de After Sun, ao não dar todas as respostas para o espectador, inclusive ao investir em pistas sobre os aspectos mais instáveis da figura paterna, como financeiros e emocionais,
que afetaram a sua relação com a mãe da criança e até mesmo provocaram impactos físicos e mentais na sua natureza e personalidade, há também uma presunção simplista de que aqueles instantes, de alguma forma, influenciaram objetivamente nas escolhas da Sofia adulta. Ainda que esses momentos tenham sido reduzidos através de pequenos flash-forwards de apelo frágil e de utilidade menos sutil. O filme também conta com um eficiente e generoso trabalho do ator Paul Mescal, mas a experiência torna-se irresistível mesmo por conta do carisma e da performance envolvente da pequena Frankie Corio. Gostei do filme, mas o meu processo de identificação não foi o bastante para me apaixonar por ele. Até porque também me coloco na posição de filho, assim como é com a Sophie. Dessa forma, considero que After Sun é um registro cinematográfico muito bonito, sensível, delicado e que tem o seu lado encantador por conta desse apelo universal da relação entre pai e filha, mas que tem uma abordagem sensitiva e subjetiva que deve atingir cada espectador de maneiras diferentes, talvez ativando alguns gatilhos emocionais que não me afetaram tão diretamente. É um drama que explora esse processo sensorial que busca humanizar a figura dos pais, que ao longo da nossa vida acabam assumindo diferentes papéis, de super-heróis a seres humanos, até se tornarem lembranças fragmentadas de ícones lendários e imperfeitos das nossas histórias. Outro filme que gostaria de destacar neste vídeo é Lembe, ou simplesmente Carneiro, um drama com toques de suspense fantástico que funciona como uma espécie de alegoria da natureza humana, a partir de uma premissa estranha e bizarra, que acerta em cheio quando a reflexão tem um apelo mais universal, mas peca quando permite que as metáforas e os simbolismos enfraqueçam a própria narrativa. É uma experiência cinematográfica curiosa, intrigante, desconfortável, mas falível e incompleta. Maria, interpretada por Noomi Rapace, e Ingvar, interpretado por Hilmir Snær Gunnarsson, são um casal de fazendeiros que moram em uma região isolada da Islândia e que se dedicam quase que exclusivamente à criação de ovelhas, carneiros e cordeiros. Porém, eles vão se deparar com o nascimento de uma criatura dentro do celeiro onde vivem esses animais, mas decidem cuidar dela como se fosse filha deles. Essa decisão terá impactos e consequências ao longo de suas trajetórias dentro da narrativa proposta pelo roteirista e diretor Valdimar Johansson. Vale a pena destacar, logo de cara, que Lembe é uma produção simples, com poucos personagens, mas ambientado dentro de um cenário lindo e fascinante, mas ao mesmo tempo opressivo e intimidador. Logo, o diretor e a fotografia do filme conseguem mergulhar os personagens nesse ambiente, reforçando a pequenez deles dentro desse universo e destacando o isolamento em que eles vivem, como se fizessem parte do cenário de um outro planeta. Esses aspectos reforçam o tom fantasioso da produção, sem exigir um maior investimento técnico ou de direção de arte, já que este lugar tão intocado pelo homem fala por si só. Dividido em capítulos, o roteiro explora inicialmente as reações distintas de Maria e Ingvar diante deste episódio de suas vidas. Enquanto ela parece sentir-se confortável e consolada com a situação, ele já se mostra mais incomodado, o que cria um antagonismo silencioso entre os dois personagens, mas que resgata uma adormecida dinâmica de parceria entre eles, que por conta de algum evento traumático do passado acabou sendo responsável por quebrá-los emocionalmente. Em seguida, há um salto temporal que já traz uma relação mais estabilizada entre o casal, mas a chegada de Petur, interpretado por Bjorn Hilnir Haraldsson, irmão de Ingvar, fará com que essa aparente harmonia volte a ser confrontada, o que acaba levando-os para o terceiro e definitivo ato dessa história, que tem um pé na realidade e outro na fantasia. O que se torna um argumento muito forte dentro de Lembe é que o simbolismo empregado pela metáfora utilizada desde o título do filme estabelece uma conexão universal com o espectador, ao questionar os nossos próprios valores. Até que ponto nós temos o direito de julgar as escolhas dos outros? Como criticar uma determinada decisão que só diz respeito aos envolvidos
e que de forma alguma prejudica as outras pessoas. Essas reflexões podem ser compartilhadas nas mais diferentes esferas da nossa vida em sociedade, dentro de uma narrativa que, ironicamente, explora o isolamento físico e emocional destes personagens, mas cuja interferência na dinâmica se dá muito mais por conta de episódios mal resolvidos do passado entre eles. Por mais bizarra que seja a história, Lembe está muito mais interessado no drama do perdão e da aceitação entre os seres humanos do que no suspense bizarro das suas criaturas fantásticas. Isso, claro, até o momento em que o filme precisa concluir as suas próprias ideias, apostando em algumas decisões bem frágeis e abraçando de vez esse lado mais fantasioso da história, ainda que tenha suas conexões com esses conceitos de identidade e da natureza em si. Esse desfecho desconfortável, que acaba servindo tanto para o bem quanto para o mal, só reforça o alcance de Lembe em ser uma obra estranha e curiosa, que tem mais aspectos positivos que servem para a sua defesa do que aspectos depreciativos que, por sua vez, o deixariam no limbo. O terceiro filme desse vídeo de dicas de produções que estão disponíveis no serviço do MUBI Brasil é Drive My Car, representante japonês vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro de 2022 e que se revela um filmaço. E não digo isso apenas por conta das suas quase 3 horas de duração, mas principalmente pela capacidade que o roteirista e diretor Ryuzuki Hamaguchi tem de condensar nessa trama um denso panorama dramático em torno dos seus personagens, que revela uma complexidade contínua e crescente que jamais torna a experiência exaustiva, muito pelo contrário. Eu passaria mais horas e horas dentro desse filme justamente para acompanhar mais das histórias que são mostradas e contadas em Drive My Car. Eu não tenho a mínima pretensão de estabelecer uma premissa que evoque todas as nuances na narrativa, mas em linhas gerais, Drive My Car vai acompanhar alguns anos da trajetória do dramaturgo Yuzuki Kafuku, interpretado por Hidetoshi Nishima, que está em vias de lançar a mais nova adaptação de uma peça teatral, sendo que os eventos que ocorrerão em sua vida em Tóquio, ainda no primeiro ato, repercutirão ao longo de toda a narrativa. Dessa forma, o roteiro explora a relação de Uzuki com diferentes personagens, como a sua esposa Otto, interpretada pela Reika Kirishima, que é uma roteirista influente de um canal de televisão japonês. Os dois possuem uma relação íntima de muita cumplicidade, mas uma série de eventos vão colocar a união à prova e o próprio nível de honestidade entre eles. Há também a relação que o dramaturgo vai estabelecer com Misaki, interpretada pela Toko Miura, que acaba assumindo a função de sua motorista particular, durante o período de ensaio da peça em Hiroshima, revelando um contraste entre personalidades bem distintas, até porque ela carrega cicatrizes que vão muito além das que são visíveis. E até mesmo a dinâmica que se estabelece entre Yuzuki com Koji, interpretado por Masaki Okada, um jovem ator promissor que parece ter sido tão impactado com os eventos do passado quanto o próprio dramaturgo, que por sua vez também se vê um pouco nele em uma mistura mútua de empatia, inveja e rancor. O roteiro de Drive My Car é bastante verborrágico. Ryuzuki Hamaguchi não é um diretor que procura chamar muita atenção para si, mas não se tratam de características que tornam a experiência incômoda. Afinal, os personagens utilizam dos diálogos para trocar experiências sobre roteiros, suas próprias histórias e até mesmo a própria peça que está sendo produzida por Yuzuki, tornando o interesse sempre constante, pois a gente nunca sabe se o que está sendo dito refere-se à ficção ou a eles mesmos. Essas passagens sempre acabam servindo para ampliar a compreensão em torno da complexidade emocional dos personagens, além de construir um exercício de metalinguagem muito mais interessante do que sugere à primeira vista. É a peça dentro do filme e o filme servindo de referência para o que acontece na peça. O elenco de Drive My Car é bastante homogêneo, mas a melancólica e competente atuação de Hidetoshi Nishima que dá o tom principal do filme, sendo bastante simbólico o fato de que o seu personagem passa a ter problemas de visão
que o impedem de dirigir o seu próprio carro. Há até uma sequência simples, porém bem singela, que mostra Yuzuki pingando o colírio, que logo em seguida passa a se transformar em lágrimas que caem dos seus olhos. É como se ele mesmo passasse a perder o controle da direção sobre a sua própria vida. Mas à medida que ele vai permitindo que outras pessoas se aproximem, que ele vai deixando a seriedade e a rigidez de lado e passa a olhar mais para quem está ao seu redor, que ele vai percebendo que cada uma dessas pessoas também tem a sua parcela de dores e traumas para carregar. E eles, assim como Yuzuki e todos nós, também precisamos guiar nossas próprias vidas, apesar de todos os percalços. Drive My Car é um filmaço e ninguém vai sofrer sozinho. E para finalizar esse vídeo de dicas do MUBI, eu destaco o filme belga Close, que é um drama extremamente sensível e delicado sobre a amizade entre Léo, interpretado por Eden Dambrini, e Remy, interpretado por Gustav De Wael. Eles são dois garotos de 13 anos de idade que são amigos inseparáveis, estudam na mesma escola, dividem a mesma mesa em sala de aula, passam o dia inteiro brincando juntos e muitas vezes chegam a dormir na mesma cama quando passam a noite um na casa do outro. O nível de intimidade dessa amizade estabelece uma relação de carinho mútuo, o que, no entanto, gera um certo estranhamento, especialmente no ambiente escolar, expondo algumas pequenas faíscas de um bullying que passa a afetá-los diretamente, até o ponto de um evento trágico que marcará a vida dos dois. Close é dirigido por Lucas Donte, e a escolha de uma câmera extremamente próxima dos personagens pode parecer óbvia, mas é um recurso que se mostra fundamental para capturar a pureza e a sensibilidade da relação entre os dois amigos, que servem de suporte emocional um para o outro, seja para incentivar antes de uma apresentação musical, ou simplesmente ajudar o outro a encontrar a calma necessária para dormir. Ao estabelecer o universo da família de Léo em meio a uma plantação de flores, realçado por uma paleta de cores de uma fotografia solar e exuberante, há também um paralelo entre a beleza e a delicadeza da plantação, em contraste com o trabalho físico e braçal exigido para o plantio e a colheita desse tipo de cultura. Muito mais do que questionar a sexualização dessa relação, o roteiro escrito por Dont, ao lado de Ângelo Tissens, parece interessado em questionar toda a cultura da masculinidade tóxica que está muito presente na vida de nós, meninos, de uma maneira geral, desde a infância, o que acaba servindo de estopim para a mudança de comportamento entre Léo e Remy, através de brigas mais físicas e na própria escolha pela prática de um esporte viril e violento, como uma forma de autoafirmação, mas principalmente para canalizar as frustrações. Eden Dambrini e Gustave De Wael são dois jovens atores formidáveis. Eden tem uma estrutura física bem franzina e um rosto fino de traços muito suaves, o que favorece a exposição da fragilidade do Léo. Mas o ator também contribui para a construção de uma interpretação que passa a exigir que o personagem se torne mais forte e intenso internamente do que é fisicamente. Já o Gustav apresenta-se como um ator repleto de nuances, permitindo que Remy exiba diferentes camadas de um garoto alegre e altivo, mas que também tem seus momentos mais reflexivos e melancólicos, o que torna a sua composição bastante complexa e marcante. O apelo emocional de Close passa muito pelo ótimo trabalho desses dois jovens atores, mas eu também gostaria de destacar o competente trabalho da Emily DeQueen, que interpreta a mãe do Remy. A partir do evento catártico que dita as regras da narrativa, o segundo ato do filme se mantém bastante sóbrio, sem apelar para o melodrama fácil, explorando muito mais os silêncios, as culpas e as dores introspectivas dos personagens, tendo o apoio de uma trilha sonora acalentadora e muito bem orquestrada por Valentim Rajad, como uma espécie de preparação para a catarse final, em que os fantasmas e os demônios interiores serão expostos de maneira mais emocional para serem canalizados, mas sem que jamais sejam totalmente esquecidos. É por essas e outras que Close acaba sendo um filme marcante,
melancólico e triste, porém lindamente triste. Então, essas são as dicas de filmes que estão disponíveis no MUBI Brasil. Tenho certeza que pelo menos uma dessas opções vai cair no seu gosto, vai fazer com que você tenha uma ótima experiência. E dependendo aqui do desempenho desse vídeo, eu posso voltar e passar mais dicas de filmes que estão disponíveis no serviço no MUBI Brasil. Espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.